As 7 dispensações. As Escrituras dividem o tempo que compreende todo o período desde a criação de Adão até o surgimento do novo céu e nova terra, de Apocalipse capítulo 21, versículo 1, em 7 períodos desiguais, chamados de dispensações, em Efésios capítulo 3, versículo 2, séculos, Efésios capítulo 2, versículo 7, e dias, como por exemplo o dia do Senhor, em Atos capítulo 2, versículo 20, e 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Esses períodos distinguem-se nas Escrituras mediante alguma mudança no método divino de tratar com a humanidade ou parte dela, com respeito a questões do pecado e da responsabilidade humana. Cada uma das dispensações pode ser considerada nova prova do homem natural e cada uma termina em juízo, o que indica o fracasso completo do ser humano. 5 dessas dispensações, ou períodos de tempo, já se cumpriram. Estamos vivendo na 6ª, provavelmente perto do seu fim. E temos diante de nós a 7ª e última, o milênio. Vamos considerar agora estas 7 dispensações. Primeiramente, o homem inocente. Essa dispensação se estende da criação de Adão, Gênesis capítulo 2, versículo 7, até a sua expulsão do Éden. Adão, criado inocente, ignorante do bem e do mal, foi colocado no jardim do Éden com Eva, sua mulher, sob ordens de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A dispensação da inocência resultou no primeiro fracasso do homem, com seus efeitos de amplas consequências, o mais desastroso do homem natural. Encerrou-se em juízo. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 23. Veja Gênesis capítulo 1, versículo 26, capítulo 2, versículos 16 e 17, e o capítulo 3, versículo 6, e os versículos 22 a 24. O segundo período, o homem sobre a consciência. Com a queda de Adão e Eva adquiriram e transmitiram à raça humana o conhecimento do bem e do mal. Isso deu à consciência uma base para o reto juízo moral e, consequentemente, a raça foi submetida a essa medida de responsabilidade, fazer o bem e evitar o mal. O resultado da dispensação da consciência foi que todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Gênesis capítulo 6, versículo 12, e que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Gênesis capítulo 6, versículo 5, e Deus terminou a segunda prova do homem natural com juízo, o dilúvio. Veja também Gênesis capítulo 3, versículo 7 e versículo 22, capítulo 6, versículo 11 e 12, capítulo 7, versículos 11 e 12 e o 23. O terceiro ponto está no homem em autoridade sobre a terra. Do terrível juízo do dilúvio, Deus salvou 8 pessoas, as quais, depois de as águas terem baixado, deu a terra purificada e pleno poder para governá-la. Isso dizia respeito a Noé e a seus descendentes. A dispensação do governo humano resultou sobre uma planície na terra de Sinar, no atentado iníquo de tornar-se independente de Deus, o que terminou em juízo, a confusão das línguas. Veja Gênesis capítulo 9, versículos 1 e 2, capítulo 11, versículos 1 a 4 e versículos 5 a 8. A quarta dispensação é o homem sobre a promessa. Dos descendentes dispersos, dos construtores de Babel, Deus chamou um homem, Abraão, com o qual ele faz um pacto. Algumas das promessas feitas a Abraão e a seus descendentes eram puramente incondicionais e por graça, e têm sido
ou ainda serão, cumpridas literalmente. Outras promessas tinham por condição a fidelidade e a obediência dos israelitas. Cada uma dessas condições foi violada, e a dispensação da promessa resultou no completo fracasso de Israel, terminando com o juízo da opressão egípcia. A quinta dispensação é o homem sob a lei. Novamente, a graça de Deus vem ao socorro do homem impotente e redime o povo escolhido das mãos de seu opressor. No deserto de Sinai, Deus lhes propõe o pacto da lei. Em lugar de rogar humildemente por uma contínua relação de graça, responderam com arrogância: tudo o que o Senhor falou faremos. Êxodo capítulo 19, versículo 8. A história de Israel no deserto e na terra é um longo registro de flagrante e persistente violação da lei. Por fim, após muitas advertências, Deus encerrou a prova do homem sobre a lei com juízo. E primeiro Israel e depois Judá foram expulsos da terra para a dispersão que ainda continua. Um pequeno remanescente regressou sob o comando de Esdras e Neemias, remanescente do qual, na plenitude do tempo, veio Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Tanto os judeus como os gentios conspiraram para crucificá-lo. Veja Êxodo capítulo 19, versículos 1 a 8, Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20, e capítulo 10, versículo 5, Gálatas capítulo 3, versículo 10, 2 Reis capítulo 17, versículos 1 a 18, capítulo 25, versículos 1 a 11, e Atos capítulo 2, versículos 22 e 23, e capítulo 7, versículos 51 e 52. Na sexta dispensação, nós vemos o homem sob a graça. A morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo introduziu a dispensação da graça. O significado de graça é um favor imerecido. É Deus dando justiça ao invés de exigi-la, como era debaixo da lei. A salvação perfeita e eterna é agora oferecida gratuitamente ao judeu e ao gentio, sendo a fé a única condição. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. João capítulo 6, versículo 29. Quem crê em mim tem a vida eterna. João capítulo 6, versículo 47. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. João capítulo 10, versículos 27 e 28. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O resultado predito desta prova do homem sobre a graça é o juízo sobre um mundo incrédulo e uma igreja apóstata. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, Lucas capítulo 18, versículo 8, capítulo 17, versículos 26 a 30, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 a 12. O primeiro acontecimento do encerramento desta dispensação será a vinda do Senhor do céu, quando os santos que dormem serão ressuscitados, e juntamente com os crentes que ainda vivem, serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Seguirão então o breve período chamado de Grande Tribulação, Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22, Sofonias capítulo 1, versículos 15 a 18, Daniel capítulo 12, versículo 1, Jeremias capítulo 30, versículos 5 a 7. Depois disso ocorrerá
o retorno pessoal do Senhor à terra, com poder e muita glória, e os juízos que introduzem a sétima e última dispensação. Mateus, capítulo 24, versículos 29 e 30, capítulo 25, versículos 31 a 46. E por último, analisemos agora a sétima dispensação, o homem sobre o reino pessoal de Cristo. Depois dos juízos purificadores que acompanham o seu retorno pessoal à terra, Cristo reinará sobre o Israel restaurado e sobre a terra durante 1000 anos. Esse é o período comumente chamado de milênio. O trono de seu poder será Jerusalém, e os santos, entre eles os salvos na dispensação da graça, a Igreja, participarão da sua glória. Atos capítulo 15, versículos 14 a 17, Isaías capítulo 2, versículos 1 a 4, Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 21, capítulo 20, versículos 1 a 6, e Isaías capítulo 11. Mas, quando Satanás for solto por pouco tempo, encontrará o coração natural tão inclinado para o mal como de costume, e facilmente reunirá as nações para lutar contra o Senhor e seus santos. Esta última dispensação se conclui, como as outras, com juízo. O grande trono branco será estabelecido, todos os ímpios que morreram serão ressuscitados e finalmente julgados. E então vem novo céu e nova terra, dando início ao estado eterno. Apocalipse capítulo 20, versículos 3 e 7 e 15, e capítulo 21 e 22.